muito grande pelo poder da internet de transformar a política e a liberdade, e se esquece de que tem vários tipos de ideias que estão circulando por aí, né? A internet é uma plataforma, não tem uma ideologia nativa, né? Ela é uma plataforma como qualquer outra. Então, eu gostei muito da sua colocação, Rodrigo, e acho que a batalha de ideias é fundamental nesse sentido. E sobre justamente o debate de ideias, tem uma pergunta que está no Twitter para você. Como empreender e fomentar o necessário debate de ideias nesse mundo cada vez mais bonovinizado, complacente? Deixa eu já falar aqui, só fazer uma pequena ressalva sobre o Bono. Tem o Bono que a gente conhece, mas o Bono eu soube que no show em São Paulo fez uma grande homenagem a Aung San Suu Kyi, que é a grande líder da liberação da Birmânia, Myanmar. Então, não é só o lado que a gente conhece, o Bono também tem um certo lado a favor da liberdade. O Bono está lutando para cargo de Deus, né? Ele é em prol de todas as causas nobres, mas o dinheiro dele está na Holanda, para pagar menos imposto. Eu não sei como fazer, eu acredito na luta de ideias. Eu acho que as pessoas estão muito passivas, muito bovinas diante dos debates. Quer dizer, no Brasil, então, nem se fala. No Brasil, pouquíssima gente quer debater ideias, as pessoas debatem pessoas, né, e partem sempre para ataques, ofensas pessoais, quando discordam do que está sendo dito. Né, então, se liga muito para quem está dizendo e não para o que está sendo dito. Agora, eu não conheço outro caminho, além de cada um tentar fazer sua parcela, convencer o próximo, trazer bons debates, bons argumentos, dar um livro de presente, tentar repassar bons vídeos, bons sites, bons textos na internet, porque eles existem, no meu blog, inclusive, e você tentar convencer pessoas, persuadir com base em bons argumentos. Eu não conheço outro caminho. Então, não existe panaceia, não acredito em soluções mágicas, soluções finais, sistemas fechados, prontos, perfeitos. Isso não existe. O mundo real é feito de escolhas, de trade-offs. Sempre que a gente escolhe alguma coisa, a gente perde alguma coisa. E tentativa e erro, tentar ir mostrando que certos modelos não funcionam e que existem alternativas embasadas e que deram certo quando foram testadas. É esse o caminho único que eu conheço. Raul, tenho a impressão de que a transparência, o valor da transparência é um pouco exagerada para as pessoas, né? Porque parece que se a gente tiver cada vez mais transparência, a gente vai ter cada vez um governo menor, ou mais eficiente, etc. E não é isso que a gente normalmente vê na prática, né? A gente, no próprio Brasil, tem visto mais transparência ao longo dos anos e o governo tem aumentado. Nos Estados Unidos, a mesma coisa ocorre. Lá, eles supostamente, em relação a contas públicas, pelo menos, têm transparência. Nos últimos 3 anos, eles tiveram déficits horrendos e que duplicou a dívida pública. Como você vê essa questão da transparência como também do lado ceticismo e utopia também? Bom, eu acho que a transparência é fundamental. Ela é fundamental, ela é insubstituível, porque sem isso a gente não consegue fazer as análises, não consegue criticar, não consegue ver as coisas. Então, eu acho que isso aí não tem o que discutir. Você vê, por exemplo, né, em relação aos dados da execução orçamentária da União, eu vejo o mundo de hoje, eu venho de bom tempo atrás, hoje você consegue muita coisa, ainda que não consiga tudo, é um processo. Tem um sistema hoje que revela os dados da execução orçamentária da União, que a rigor, acho que qualquer pessoa pode acessar, que é o SIGA Brasil no Senado, que esse sistema de dados é muito complexo, muito confuso, mas se você vai lá, através do SIGA Brasil, que já é um sistema simplificado, e faz um curso para saber como acessar, claro, você vai precisar de tempo e tal, mas você consegue chegar lá e ver o que é que o governo está fazendo com o dinheiro. Há pouco tempo atrás, isso era impossível. Então, quer dizer, hoje, no fundo, eu acho que é isso. A gente não pode misturar o fato de que tem os meios se ampliaram, estão disponíveis, podem estar disponíveis, que isso vai garantir que as pessoas se comportem da maneira que deviam se comportar.
Eu acho que essa é a diferença. E eu prefiro agir numa situação de maior transparência do que a de menor transparência. Agora, isso não garante nada, os comportamentos. Quer dizer, nós aqui estamos enveredando por várias rotas que eu considero equivocadas, o mundo também. Não é a internet que vai impedir, ou a facilidade que existe que vai impedir. Eu acho que sempre ajuda, mas eu acho que, não sei se foi o Constantino que falou, a gente não pode esquecer que tem as pessoas atuando. E as pessoas são as pessoas. Se tiver de fazer as coisas do jeito que não é o melhor para a sociedade, vão fazer. E aí tem todo o processo, o sistema democrático, é uma forma que a gente sabe, pode não ser a mais perfeita, mas seguramente é a melhor que existe para empurrar as coisas na direção melhor para a sociedade. Mas não é a internet não é substituto do sistema que vai encaminhar a solução. Agora, o sistema democrático, né, muitas vezes pode levar à defesa de interesses exclusivos do governo, né? A gente vê isso regularmente. E nos Estados Unidos tem um debate sobre, eu queria colocar aqui, sobre a questão do Wikileaks, né, que tem opiniões diversas, pessoas de campos distintos, defendendo, por um lado, o apoio a uma iniciativa que traz o anonimato para a fonte, que é o Wikileaks, que então publica informações, e outras pessoas que acham que isso é danoso, é uma transparência que não deveria acontecer, né? Qual a sua opinião sobre essa questão do Wikileaks e principalmente da defesa feroz do governo americano, a prisão perpétua do funcionário público que liberou as informações e ao ataque direto a quem quiser que estivesse dando suporte ao Wikileaks? Bom, eu confesso que eu me sinto um pouco confuso nesse caso, porque eu sou vítima do Wikileaks. Então, em que sentido? Quem leu o Globo, há pouco tempo saiu na coluna política do Globo, saiu lá uma notinha com o vazamento de uma informação que eu tinha dado a um funcionário da Embaixada dos Estados Unidos. Moro em Brasília, sou consultor, falo com todo mundo. Conversei um dia com um funcionário da Embaixada dos Estados Unidos sobre a economia brasileira. Juro, eu não pensei que eu ia dizer algo que... Eu digo, nada do que eu disse, eu encarei que não poderia ser divulgado. Eu não digo nada, pessoalmente, nessas circunstâncias. Mas ele o que foi que você disse? Pois é, ele me fez, eu vou contar, ele me fez a seguinte pergunta. Escuta, isso era 2006, discussão do processo eleitoral. Ele me fez a seguinte pergunta, a discussão era, os políticos brasileiros não entendem por que é a questão fiscal, por que o excesso de gasto é importante no combate à inflação. Esse era o tema, que eu considero muito relevante, porque eu vivo no Congresso debatendo e, de fato, eu percebo isso. A maioria dos políticos não consegue entender. Claro, alguém cínico vai dizer, não quer entender. Mas eu mesmo já tentei e acho que eu sou até bem convincente. E aí ele me perguntou isso. E os políticos aqui no Brasil não entendem? Eu digo, eu acho que a maioria dos países eles têm dificuldade de entender. Por que eles têm de segurar o gasto? Porque senão nós temos de subir os juros para conter o gasto privado. Tem esse conflito entre o gasto público e privado. O político não entende. Eu disse assim, e ele virou para mim e disse assim, mas até o candidato da oposição, o governador Geraldo Alckmin, eu fui tomado ali meio de surpresa, né? Parei e pensei, digo, eu não posso ser favorável a ninguém, principalmente numa conversa desse tipo. Eu digo, olha, eu acho que se a média dos políticos, a maioria, pensa assim, é possível que o governador também pense assim. Então, depois saiu o vazamento desse comentário. E ali eu podia encarar o funcionário da embaixada como um jornalista, que eu converso o tempo inteiro, que quando eu digo para ele não cita a fonte, ele não cita. Mas eu não disse para ele não citar a fonte. Ele pôs lá no informe dele, vazou no Wikileaks, que o consultor econômico Raul Veloso considera, ele não mentiu, ele disse exatamente o que eu disse. Que como a maioria dos políticos, é possível que o governador, que na época candidato a presidente, também não entenda esse elo
E isso, obviamente, ao ser divulgado, eu não conversei com o governador de lá para cá, eu não tenho essa intimidade com ele, mas deve ter chateado ele quando saiu lá no jornal. E a você? Hein? E a você? Como é que você reagiu? Não, eu confesso a você com toda sinceridade que eu estou tendendo mais a achar natural, porque se eu queria que a informação não fosse, que ele não citasse o meu nome como fonte, eu deveria ter dito para ele, olha, vou te dizer um negócio aqui, mas você não pode pôr meu nome. E eu não disse isso para ele. Então, nesse sentido, o que eu achei é que o jornalista que pôs na coluna, não sei por que ele pôs, porque eu não me considero tão importante assim para estar fazendo aquele comentário, e também que é 2006 e não tinha nenhum contexto naquele momento sendo discutido. Aí eu acho que é mais pelo fato de revelar uma coisa que provavelmente vai incomodar o governador. E no caso mais geral do Wikileaks? Quer dizer, você falou do seu caso pessoal. Aí o problema que eu vejo é a questão da proteção da fonte. Eu acho que é o princípio básico das fontes de jornalismo. Se a fonte não quer aparecer, eu acho que isso tem de ser respeitado. A não ser que, de repente, você diga, ó, a partir de hoje, se defina, se estabeleça por um consenso surgido pelo bolo que não vai ter mais proteção de fonte. Se for assim, tudo bem. Se quer assim, tudo bem. Agora, só que a consequência disso é que certas informações não vão mais aparecer. Aí, nesse sentido, eu prefiro que as fontes sejam protegidas se elas assim o explicitarem. E aí, se não, aí tudo bem, fala-se. Aí, se ela disser, eu quero proteção, não tem por que revelar a fonte. O que é o caso do Wikileaks, eles protegem a fonte sempre, mas são informações que podem ter vindo do governo, que não gostaria que essa informação fosse revelada. Como é que você sente? Aí o que eu estou dizendo é isso, eu estou mais pensando no caso de proteger a fonte. Para mim, isso é que é o princípio Perfeito. base. Se a fonte estabelece que ela não quer que seja revelada, eu acho que isso tem de ser protegido. Aí cada caso vai ser um caso, aí você tem de ver. Se não houve isso, então não tem porquê. Como é que você vê a questão, Rodrigo? Eu tenho sentimentos contraditórios também em relação ao Wikileaks. Eu acho que, por um lado, quando desnuda o governo, eu sempre vibro, mas, por outro lado, eu acho que da forma que é feita é um pouco perigoso. Eu não sei se é tão bom assim para a liberdade. É uma invasão de privacidade, né? Eu não sei, a forma ilegal da obtenção das informações entre diplomatas. Eu não tenho uma visão muito benigna do Assange, não. Eu acho que é questionável e acho também que é muito fácil atacar o governo americano. É sempre o governo atacado por esses ditos libertários, né? Vai atacar o governo da China, da Rússia, do Irã, o buraco é um pouco mais embaixo. Então, eu acho que há um papel em tentar desnudar o governo, mas eu não gostaria que fosse feito de uma forma que parece que agride um pouco o direito de preservação do que é dito em private, né? Então, não gosto muito. Eu queria só fazer um paralelo com a década de 70. Eu acho que a visão hoje é totalmente diferente da década de 70. Um funcionário público, o Ellsberg, na década de 70, funcionário público americano, ele percebeu os crimes que estavam ocorrendo, feitos pelo governo americano, principalmente durante a Guerra do Vietnã, nos chamados Pentagon Papers. E ele tomou a iniciativa de xerocar, copiar e divulgar essas informações. E o que acabou acontecendo foi que ele foi condecorado pelo Congresso como um herói de ter revelado esses crimes, supostos crimes. Mas onde há o crime em um diplomata falar mal de um governante autoritário para o outro diplomata? É uma invasão, eu acho que vai além de você investigar, mesmo com fontes reservadas e preservadas, um crime de governo, como Nixon, que caiu, Watergate. Eu acho que vai um pouco além, quando você invade uma correspondência entre diplomatas e fala que fulano achou que Hugo Chávez é feio. Então, eu compreendo isso, mas não é por isso que eles estão prendendo... Não, de forma alguma. Pela prisão perpétua. Não é isso que preocupou o governo americano. Não, e a hipocrisia da perseguição a Assange é total, né? Quer dizer, porque ele transou com duas suecas bonitas. Isso passou a ser o grande crime dele. É um negócio esquisito. Então, a gente tem uma situação muito diferente hoje. Existe uma perseguição a ele
e existe uma tentativa de colocar o sujeito que vazou essas informações à prisão perpétua, que é o contrário do que aconteceu na década de 70. Vamos passar para a próxima pergunta, para o Rodrigo, da Renata Hoffman. As redes sociais, Facebook, Twitter, não estão fortalecendo a inércia da sociedade? Afinal, basta parecer um indivíduo social ativo, com boas fotos e bons tweets. É o que eu tentei expor. Todo mundo é feliz no Facebook, não sei se vocês já repararam. A família é perfeita, ele acorda sorrindo, ama a mulher. Aliás, eu acho estranho quando você precisa expor a 500 amigos no Facebook como você gosta da sua mulher, dos seus filhos. Já é um sintoma de uma sociedade um pouco doente, um pouco narcísica, onde cada indivíduo quer o seu momento caras, né? Então, eu sei que é voluntário isso, eu respeito o direito, eu sempre respeitarei o direito dos nécios existirem, falarem suas estultices, exporem suas ideias e sua vida, de forma voluntária, se quiserem. Mas eu não acho que isso gere mais liberdade no mundo e que isso derrube governos ditatoriais, esse é o ponto. E acho que tem esse efeito, né, numa sociedade narcísica, onde todos precisam aparentar boas pessoas, é o marketing do comportamento, como diz o filósofo Luiz Felipe Pondé, que, aliás, eu recomendo o livro dele, Contra um Mundo Melhor. Eu acho que há esse marketing do comportamento e isso gera, sim, uma negligência. A pessoa vai lá, clica em curtir, compartilha as causas ditas mais nobres e politicamente corretas e pronto, vai tomar a cervejinha no bar, que afinal todo mundo é filho de Deus, mas se sente um sujeito mais, né, em prol das lutas boas no mundo. Ora, não vai conseguir nada com isso. No livro, né, Delusion, tem até um caso lá, que eu não lembro de cabeça a causa nobre do momento, mas era uma causa bem nobre, talvez crianças na África, que tinha milhões de seguidores, tinha 2 milhões de seguidores naquela causa lá, e estava pedindo para arrecadar dinheiro, e tinham $12 mil arrecadados, 2 milhões de pessoas contribuindo com $12 mil. Isso não vai mudar o mundo, né? Então, esse efeito negligência, porque as pessoas já se sentem de alma lavada, é mais ou menos o efeito de dar R$2 de esmola na rua, né? O sujeito dá a esmola e fala, pronto, agora eu contribuí para um país melhor e estou livre. E a gente sabe que isso não funciona. Uma última pergunta rapidinho. Raul, eu